Bom dia, bom dia! Quero começar primeiro agradecendo a Bianca, minha mulher, minha parceira, minha base. Aliás, a família é a base de todos nós. Também assim quero agradecer ao meu pai, meu exemplo de vida, uma pessoa honrada e que me deu os valores da minha vida para que a gente estivesse numa jornada que a gente olhe para trás e a gente sempre se orgulhe daquilo que a gente organizou em nossas vidas. Também não posso deixar de agradecer, acima de tudo, todos os dirigentes que formam o Partido Novo. Todos os dirigentes, por favor, fiquem de pé. Aqueles que se envolvem nos diretórios ou nos núcleos novos, por favor, fiquem de pé. O nosso agradecimento, porque sem vocês jamais poderíamos ser pré-candidatos. Sem partido não existe pré-candidato e não existe um mandatário. Muito obrigado por vocês formarem a nossa base, darem um alicerce para que a gente possa existir. Obrigado. Também preciso aqui agradecer ao Eduardo Ribeiro, nosso presidente nacional, que fez grandes mudanças no Partido Novo e que sustentou e está sustentando grande crescimento do nosso partido em todo o território nacional. O Edu me ligou, falou que não poderia estar presente, afinal ele está se dedicando muito a criar aquilo que nós em Santa Catarina estamos fazendo e com muita maestria, a organizar e ajudar outros partidos em outros estados a fazerem exatamente o que a gente faz aqui. Então o Edu, ele está nessa jornada nacional e hoje ele está em um evento em outro estado. E obviamente a gente super entende a ausência dele, afinal a gente tem que fortalecer o Partido Novo em todo o Brasil. Também preciso agradecer ao Vinícius Loss, nosso primeiro presidente estadual, ao Partido Novo, que na qual, quando eu pré-candidato a prefeito, ele participava ativamente, mas um agradecimento muito especial ao meu amigo Calil Zatter. O Calil foi aquela pessoa que sempre confiou que o Partido Novo seria essa base. Foi na casa dele, numa palestra que eu vi, e fazendo exatamente aquela foto no sofá, e ele fazendo reiteradamente conversas com 10 pessoas, 12 pessoas, e ficando lá e forçando e acontecendo, que ele criou o partido aqui em Joinville. E Joinville que teve o melhor resultado nas urnas, e Joinville depois que acabou reverberando com o seu resultado para todo o Brasil. Afinal, fomos a primeira prefeitura eleita na história do Partido Novo. E se não tivéssemos feito um bom trabalho, talvez o Partido Novo teria sofrido as consequências em todo o território nacional. E graças a Deus, eu e a minha sempre amiga, colega, parceira de vida e de trabalho, a minha vice-prefeita Regiane Gambim à época, e agora com todo orgulho a primeira prefeita mulher da história da cidade de Joinville, que me ajudou a chegar até aqui. Aos nossos secretários, ao nosso time que ajudou a construir toda essa trajetória, minha eterna gratidão. Afinal, a gente não faz absolutamente nada sozinhos. Nós fazemos tudo em time e precisamos sempre estar unidos por um grande propósito. E o nosso propósito está escrito lá em casa ainda, quando eu e a Regiane planejamos a cidade de Joinville. E nós colocamos lá, resgatar o orgulho do joinvilense pela sua cidade. E quando a gente escreve isso, a gente justamente leva talvez uma das maiores dores de todo brasileiro. Nós, quando olhamos as manchetes, muitas vezes a gente perde o orgulho do nosso próprio país. E quando a gente leva uma mensagem positiva e uma mensagem de esperança de que nós podemos sim transformar a nossa própria sociedade, a gente enche o brasileiro de esperança. E esperança não é o ato de esperar. Esperança é o ato de esperar, fazendo e executando, e acreditando que no futuro as mudanças podem acontecer. E um povo sem esperança na política é um povo que perdeu a esperança da transformação da sua sociedade. Afinal, é só através da política que a gente vai conseguir transformar a nossa sociedade. E quando a gente resgata a esperança do brasileiro, do catarinense e do cidadão
municipal, nós estamos resgatando a possibilidade de transformação da sociedade aonde a gente convive. E quero aqui reforçar com todos vocês que vocês têm essa missão que Deus deu para cada um de vocês. Afinal, quando a gente sai do sofá de casa com indignação, como todos vocês, é praticamente uma missão. Por que nós estávamos mais indignados? Porque nós fomos escolhidos a não conseguirmos ficar sentado no sofá e olhando as coisas. Eu não sei essa resposta, mas eu sei que se vocês assumiram essa missão é fundamental para transformar a vida de cada cidadão, por onde vocês passarem, e não importando o resultado dessa trajetória, mas o fato que a trajetória, ela tem a capacidade sim, de pensar e pegar o coração de cada pessoa e levar a ela uma esperança de mudança, na qual todos os mandatários do Novo no Brasil todo são pessoas que nos trazem orgulho, são pessoas que sempre tiveram uma história na qual nós todos podemos nos espelhar. Afinal, eu sou apenas um dentro do Partido Novo Nacional, e assim como Romeu Zema, que para mim continua sendo um dos maiores gestores desse país, que fez a transformação do seu estado, que merece o nosso reconhecimento e que pode sim transformar o nosso país, assim como ele, nós temos grandes heróis no Congresso Nacional, heróis que vão lá e dão a cara a tapa e não têm medo de enfrentar as ditaduras na qual nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque somos um time, e quando somos um time, um apoia o outro, um está ao lado do outro, para justamente nós levarmos a esperança da mudança para o cidadão brasileiro. Desta forma, eu quero iniciar a minha fala com vocês, porque cada um que está aqui hoje decidiu estar num sábado, como o Calil falou, um sábado chuvoso, frio, né? Agora, decidimos estar aqui juntos para falarmos de política, para falarmos do único instrumento democrático que existe na sociedade, no mundo, para transformar a vida de um cidadão. E quando nós levarmos a mensagem do Partido Novo, é fundamental que cada um daqui saia sabendo exatamente como vender esse sistema de fazer política com grandes resultados. Porque nós fazemos parte de um sistema que foi sabiamente criado e montado por voluntários que não acreditavam no sistema tradicional político e criaram um partido completamente diferente dos demais. Quando nós formos conversar com as pessoas e conversarmos as pessoas, nós temos que dizer que o nosso partido não tem cacique político, que o nosso partido é feito por dirigentes independentes e por mandatários que foram escolhidos pelos seus currículos e pelas suas capacidades de transformação. Essa é a grande mudança principal, inicial. E o que nos une todos aqui são 6 princípios e valores que nós temos que saber de cor e salteado, porque se nós não soubermos explicar aquilo que nós defendemos, quem irá nos defender? Quem irá falar bem de nós? Se nós não soubermos explicar o que é a liberdade individual com responsabilidade, onde um cidadão ele tem a capacidade de decidir por ele mesmo o seu futuro, quem é que vai poder explicar que a liberdade não é possível ou necessária no país? Se nós não soubermos explicar o que é a liberdade de mercado, o que é um livre mercado, com a possibilidade de empresas virem e fazerem os seus negócios e dar uma geração de empregos, e esses empregos são as portas de entrada para todas as pessoas escolherem o quê? A sua trajetória de vida. E quando o cidadão tem a possibilidade de escolher a sua trajetória de vida, ele está tendo a liberdade plena. E aqui eu quero dizer mais uma coisa: nós fazemos parte do Brasil que dá certo. Santa Catarina é o Brasil que dá certo, porque não existe uma região só do estado que não gera emprego, que não gera possibilidade das pessoas escolherem o seu futuro. É esta liberdade que nós estamos dizendo. E quando hoje está polarizado esquerda e direita, nós somos obrigados a explicar para as pessoas que ainda acham que a esquerda é detentora da assistência social. Mas não, essa prerrogativa é justamente daqueles que acreditam que sim, todo cidadão merece uma oportunidade e uma ajuda, mas que tem a capacidade depois de andar com as suas próprias pernas, e não assistencialismo barato como hoje é feito, criando essas pessoas dependentes de um governo.
Cabe a nós explicarmos a essas pessoas, porque muitas vezes, por falsas narrativas, elas acabam acreditando em caminhos errados, e caminhos que governos extrativistas no mundo todo sucumbiram grandes nações, como o exemplo da Venezuela, que já foi o país mais rico da América do Sul, e hoje sucumbe à miséria, e as pessoas fogem para o Brasil, e especialmente a Santa Catarina, para quê? Buscar liberdade e construção das suas próprias vidas. É dessa forma que nós vamos construir um país melhor. É dessa forma, explicando para as pessoas que não tem salvador da pátria nesse país, que não tem uma pessoa que vai mudar o país, mas que tem um conjunto de pessoas unidas atrás de um propósito, através de um jeito de governar, através de um jeito de fazer, que nós vamos em conjunto criar a sociedade que nós desejamos. É assim que a gente transforma. É quando eu não preciso olhar para o Gilson Marques e saber como ele vai votar no Congresso Nacional. Por quê? Porque ele respeita os valores e princípios na qual a gente faz parte do Partido Novo. Eu não estou nem um pouco preocupado em como os nossos vereadores nos 22 municípios estão votando. Sabe por quê? Porque eles respeitam os princípios e valores do Novo. E é isso que nos faz sermos fortes, e é isso que traz a esperança para o cidadão, quando a gente explica para ele que nós temos um sistema de fazer política do bem. Porque não se iludam, a esquerda já criou esse sistema para eles há muito tempo. Eles têm governança, eles têm metodologia, eles têm mais de 14 partidos formando liderança. E quando eu e o governador Jorginho Melo, nós lideramos uma conversa, e lideramos um caminho, e dizendo, nós precisamos unir a direita, porque se não estivermos unidos, mais uma vez, nós vamos jogar no colo da esquerda a possibilidade de comandar o nosso país. Está na hora de pensarmos maior, de pensarmos grande, e pensarmos em estarmos realmente unidos. Afinal, quantos partidos legítimos de direita existem no país? Pouquíssimos, e ainda em formação. Esta é a hora de brigarmos? Esta é a hora de nos dividirmos? Esta é a hora de deixarmos a esquerda no sofá rindo da nossa cara? Não! Essa é a hora de nos unirmos em cima de propósitos, e cada um fazendo o seu trabalho. O próprio Romeu Zema sempre falou para mim que pessoas que têm 70% de orientação, indicações e valores parecidos são mais iguais do que aqueles que têm menos de 50%. Se temos diferenças com algum e outros partidos, mas o principal é que a maioria das defesas são comuns, e nós temos que estar aliado. Afinal, 2026 é um ano fundamental para a mudança do nosso país. E nós, em Santa Catarina, nós temos uma responsabilidade, assim como Joinville teve a responsabilidade de ter sido a primeira cidade administrada pelo Partido Novo. Porque Santa Catarina é o país, é o Brasil que dá certo. E nós temos a fórmula, e nós temos que mostrar para o país e para o mundo que sim, é possível num país hoje com tantos problemas políticos, surgirmos lideranças, sistema político sério e organizado, e trazer a liberdade para o cidadão escolher o seu próprio caminho e o seu futuro. Chega de populismo, nós temos que trabalhar com visão de longo prazo, nós precisamos trabalhar com decisões que vão impactar as futuras gerações. Só o Partido Novo, hoje no Congresso Nacional, 100% é contra projetos populistas. Que nós não estamos preocupados no voto de amanhã, nós estamos preocupados com as futuras gerações e as consequências dos atos de políticos populistas. E tudo isso é um sistema de fazer política diferente. E eu posso dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. Eu tenho orgulho de fazer parte desse time. Eu tenho orgulho de defender valores morais e éticos, na qual, quando eu explico os 6 valores para as pessoas, eu não vi uma pessoa até hoje ser contra daquilo que a gente defende. E se nós defendemos valores morais e éticos que todas as pessoas defendem, nós temos por obrigação explicar para mais e mais pessoas, para aumentarmos a possibilidade e criarmos e defendermos esse sistema para continuar transformando o nosso país. Quando o governador Jorginho Melo me convida a ser pré-candidato a vice-governador com ele, ele me faz um convite que para mim é o importante.
de unirmos a direita, unirmos os nossos conhecimentos e continuarmos dando sequência nesse Estado que tanto nos orgulha. E para o Partido Novo, jamais poderia ser negado esta trajetória, porque sem dúvida nenhuma é uma trajetória que vai possibilitar mais e mais lideranças terem seus caminhos construídos dentro de cada região, para que cada região tenha a sua liberdade, o seu decisor e aquele pensar no próximo como nós assim o fazemos. E para eu terminar a minha fala, eu quero dizer para vocês, e eu quero falar para vocês, vocês vão estar sozinhos nas ruas, vocês vão se perguntar o que vocês estão fazendo das suas vidas, vocês vão estar muitas vezes dirigindo um carro sozinho pelo estado e fazendo e se perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Será mesmo que eu tomei a decisão certa? Mas é um chamado, porque vocês não foram pensados por Deus à toa, e se vocês estão conosco, vocês têm que honrar esses valores que nós defendemos. E eu, pessoalmente, tenho 3 palavras na minha vida que ontem eu falei para alguns de vocês. Eu trabalho com alegria, e eu aprendi isso dentro da minha casa, e trabalhamos. Sabe por quê? Porque o nosso tempo de vida é agora, é aqui, e se nós não fizermos com alegria, se nós não nos curtirmos, se nós não nos valorizarmos, quem assim o fará? Se nós formos com alegria e com vontade realmente de transformar, nós podemos transformar a vida das pessoas. Então levem alegria, não precisam ser piadistas, não é isso que eu estou falando, mas levem leveza, levem energia boa, levem condições para que as pessoas acreditem naquilo que a gente está defendendo. Uma coisa que todos vocês têm, porque nenhum pré-candidato jamais seria pré-candidato se não tivesse essa palavra, que é a humildade. Vocês já pensaram como é difícil você sair da sua casa, ir de pessoa em pessoa e muitas vezes implorar por um voto? Escutar muitos nãos e estar lá defendendo um propósito? Só pessoas humildes que têm essa capacidade, e mais humilde aquele que escolhe o Partido Novo, porque o Partido Novo escolhe pessoas que têm a capacidade de aprender e reaprender todos os dias. Porque só esses líderes que têm a capacidade de aprender e reaprender todos os dias são líderes capazes de transformar a vida do próximo. Porque a arrogância jamais deve ser pauta de ninguém. A arrogância, ela deixa o ego tomar, e a arrogância distancia você das outras pessoas. Só a humildade é que faz a gente estar próximo de todos aqueles que a gente ama. E por último, uma palavra que faz tanta falta na política brasileira, que faz tanta falta dentro das nossas pessoas, e essa palavra é honra. Honrem a palavra de vocês, honrem a casa de vocês, honrem os familiares do seu pai e a sua mãe, honre aquilo que você fala, pois um líder jamais pode se distanciar daquilo que prega. Um líder, se ele prega anticorrupção, ele tem que se distanciar. Se ele prega liberdade, ele tem que defender a liberdade. Se ele prega humildade, ele tem que ser o mais humilde. Afinal, vocês já são espelhos para muitas pessoas. Vocês já são exemplo para muitas pessoas. Esta é a minha fórmula de vida: alegria, humildade e honra. E é assim que eu sigo na minha vida, todos os dias olhando para o meu espelho, o meu interior, e perguntando: eu estou sendo alegre, eu estou sendo humilde, eu estou honrando a minha casa e a minha pessoa e os valores morais da minha família? Agora, se tudo isso não for suficiente, eu quero terminar com uma palavra, e que essa palavra, ela tem tudo a ver para quem decide ser um servidor público. Porque a partir do momento que somos políticos, nós somos servidores públicos. E um jovem de 33 anos morreu crucificado 2026 anos atrás, só tentando nos ensinar esta palavra e este valor. E esta palavra qual é? Amor. Amor. Não é o amor de Eros, não é o amor de Afrodite, é o amor de Jesus Cristo.
O amor ágape. O amor ágape é a coisa mais bonita que o ser humano pode fazer pelo outro, que é servir ao outro sem nada em troca, que é se entregar pelo outro para que o outro tenha uma vida melhor daquilo que nos satisfaz. Pois bem, esta é a fórmula. É isto que vai fazer com que vocês, quando estiverem sozinhos em seus carros, e vocês perceberem que uma fala de vocês impactou um coração, e um sorriso vem de uma pessoa dizendo: eu tinha perdido a minha esperança e agora eu acredito, pode ter certeza que você já está conduzindo a sua trajetória daquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Sermos amor ágape, sermos pessoas que nos dedicamos pela construção de uma sociedade meramente por termos a vocação e a vontade e a humildade de servir ao próximo. E para terminar, que cada um daqui saia impactado, que cada um daqui hoje saia realmente impactado para fazer a mudança da nossa própria sociedade, para fazer a mudança dentro da nossa casa, para fazermos a mudança no nosso bairro, para fazermos a mudança na nossa cidade, no estado e no país, pelas futuras gerações. Porque quando o meu filho e a minha filha escolherem o Brasil para morar, escolherem Santa Catarina para morar, escolherem Joinville para morar, quando os filhos de vocês e netos de vocês escolherem as suas cidades para morarem, cada um de vocês pode olhar para si mesmo e dizer: nós acertamos na construção da nossa sociedade. Porque quando os jovens escolhem o trajeto que nós percorremos, é porque nós acertamos. E nós temos a capacidade dessa mudança. Fazemos parte de um grande time, e com valores morais e éticos, nós vamos sim transformar esse país, e para nós termos orgulho e resgatar a esperança de cada brasileiro, e dizer: o Brasil é um país que pode sim fazer com que cada cidadão tenha a sua oportunidade e busque o seu futuro. Obrigado.